Bom dia, graça e paz, queridos ouvintes, amados irmãos, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 6 de fevereiro de 2024, nosso devocional diário está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós vamos ver nos primeiros versículos dizendo que os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Vamos nos lembrar aqui que, mais uma vez, a igreja começa com os judeus e eles ainda estavam muito presos aos costumes, às leis do judaísmo ali, ainda não tinham se desvencilhado disso de uma maneira como deveriam. E aqui eles vão pedir que Pedro dê um relatório sobre o que aconteceu ali em Cesareia. E Pedro vai trazer um relatório bem detalhado, falando sobre a sua visão, falando que desceu até ali Cesareia e ali naquela cidade ele encontrou os irmãos e ali ele pregou o evangelho, falou sobre Jesus Cristo e eles ali receberam o batismo com o Espírito Santo, ou seja, eles se converteram ao Senhor e também Pedro os batizou nas águas. Que coisa maravilhosa. E ele vai terminar o seu relato dizendo aqui nos versículos 17 e 18: portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? E é interessante que a igreja se alegra com isso. Versículo 18: ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Olha que revelação maravilhosa aos nossos corações. É Deus quem concede o arrependimento para a vida. Se o seu coração foi aberto, se você tem sido tocado pelas mensagens do Evangelho, pela palavra de Deus, glorifique a Ele, porque você é um privilegiado de Deus ter concedido a você também o arrependimento para a vida, o arrependimento que mostra que devemos nos voltar para o Senhor Jesus Cristo. É interessante nós vermos que a igreja continua crescendo para todos os lugares. Lembra-se de Estevão, quando ele morreu, nós dissemos que ali as pessoas que fugiram na época da perseguição continuaram pregando o evangelho. Aqui as coisas ainda continuam acontecendo assim. Versículo 19: os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Então os judeus eram aqueles que eram os primeiros que recebiam a palavra quando essas pessoas dispersas estavam pregando. Mas, diz o versículo 20, havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. É interessante como Deus vai trabalhar em lugares diferentes. Essa é a multiforme graça de Deus agindo. Vemos Pedro ali em Cesareia, mas também ali naquela região de Antioquia, o evangelho estava sendo pregado para os gregos, ou seja, para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E a mão de Deus se movia ali em favor desses homens e eles eram ali convertidos, eles vinham ao Senhor Jesus. O versículo 22 diz que estas coisas chegaram ao ouvido da igreja em Jerusalém mais uma vez, e ali, ao invés de mandar agora a Pedro, eles vão mandar Barnabé até Antioquia. Barnabé chega naquele lugar, vê que os irmãos ali estão recebendo a Cristo e ele se alegra, diz o versículo 23, ao ver a graça de Deus, e estava ali exortando a todos a perseverarem ao Senhor de coração. Por quê? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha que líder maravilhoso era Barnabé, mas ele não queria ficar ali sozinho. Ele se lembrou de alguém que ele tinha deixado em Tarso, e esse alguém era ninguém mais, ninguém menos do que Saulo. Saulo, ele tinha sido deixado ali em Tarso, mas Barnabé vai atrás dele, diz o versículo de número 25. Que visão Barnabé tinha? Aquele trabalho de Barnabé com Saulo, que posteriormente também vai ser chamado de Paulo. Saulo, como eu já disse, é o mesmo nome, um em hebraico, o outro em grego. Nós vamos ver que Paulo vai se tornar o maior pregador, mas para que isso acontecesse, para que isso houvesse sido colocado em prática, alguém tinha que chamá-lo, tinha que olhar por ele. E assim também nós podemos fazer. Talvez Deus tenha nos colocado aqui para simplesmente levar o evangelho para uma pessoa, mas essa uma pessoa que nós levamos o evangelho pode ser aquela que leva o evangelho a milhares e milhares, e foi o caso de Saulo, maravilhosamente deixando para nós os escritos inspirados por Deus dentro da palavra dele. Nós vamos ver que naqueles dias vai acontecer algo interessante. Um profeta chamado Ágabo, ele vai dizer que haveria uma grande fome,
E ali aqueles irmãos já tinham entendido o evangelho e eles vão colocar o evangelho em prática. Diz o versículo 29 que os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. Os irmãos da Judéia estavam passando fome e nada melhor do que aqueles irmãos que tinham acabado de se converter, que estavam entendendo o evangelho, mandarem ali ajuda para os irmãos na Judéia, próximos a Jerusalém. E os escolhidos para fazer isso foram Barnabé e Saulo, e eles vão levar esses alimentos àquelas pessoas necessitadas. Entendamos que ser cheio do Espírito Santo é entender o serviço cristão, é entender que devemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros e levar o evangelho adiante. Que assim seja, para a glória de Deus. A igreja está se expandindo e ver essa história é espetacular. Continuemos olhando aqui para o livro de Atos e vendo como a igreja começou e entendendo que nós somos a continuidade desta igreja. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.